Não, não dá. Marcar, a Fátima não quer, não, né? Fátima. Bom, galera, vamos lá. Frente B, aula 2, tá? Frente B, aula 2, falando sobre reta. Vamos começar falando sobre reta. Antes de falar sobre reta, deixa eu só colocar um termo aqui que é interessante vocês saberem esse nome. Já ouviram falar em lugar geométrico? O que significa o termo lugar geométrico? Lugar geométrico é o conjunto de pontos. Anota aí, vai. Lugar geométrico é o conjunto de pontos, que obedecem, que seguem uma lei, uma fórmula, uma relação, seguem uma lei. A gente vai fazer o estudo de 5 lugares geométricos: reta, circunferência, elipse, hipérbole e parábola. São 5 lugares geométricos que a gente faz o estudo. Então vamos começar a falar sobre o primeiro lugar geométrico, que é a nossa querida reta. O que é uma reta? É um lugar geométrico dos pontos, olha só, dos pontos que são colineares. O que significa colineares? Mesma linha, mesma reta. Alinhados, tá? Colineares significa alinhados. É o conjunto dos infinitos pontos, ou seja, lugar geométrico, de todos os pontos que estão na mesma reta, que estão alinhados. Tudo bem? Qual é a primeira coisa que você tem que saber quando se fala de reta? A primeira coisa que você tem que saber chama-se declive. Declive de uma reta ou inclinação da reta, tá? Declive também é a inclinação da reta. Inclinação da Nossa Senhora. Inclinação da reta. Quem é a inclinação da reta, galerinha? Depende, a inclinação da reta com eixo X. A inclinação da reta com eixo X é o que nós chamamos de declive. Então, se você tomar aqui, ó, uma reta, esse é o eixo Y, esse é o eixo X, a inclinação da reta, se ela for crescente, seria o ângulo aqui, ó. Esse ângulo θ seria o ângulo se ela for crescente. Então, esse ângulo aqui seria o declive ou a inclinação da reta. Caso ela seja decrescente, a inclinação da reta é o ângulo obtuso, ó. A inclinação da reta seria esse ângulo θ aqui, ó. Isso seria a sua inclinação da reta. Então, se ela for crescente, é o ângulo agudo. Se ela for decrescente, é o ângulo obtuso. Tudo bem? Beleza? Por que essa inclinação da reta é importante? Porque você usa ela para calcular, nós chamamos de coeficiente angular. Ou também pode ser chamado de declividade, tá? Declividade. Declividade, ou também conhecido como coeficiente angular. Declividade ou coeficiente angular são sinônimos, é a mesma coisa. E você calcula, isso aqui é uma das coisas mais importantes da aula, presta atenção todo mundo em mim aqui, ó. Para você calcular o coeficiente angular, nós chamamos ele de m. O m é a tangente do ângulo de inclinação. O m, que é o coeficiente angular, é a tangente desse ângulo de inclinação. Não interessa se ela é crescente, que o ângulo de inclinação é agudo, ou se ela é decrescente e o ângulo de inclinação será obtuso. A tangente do ângulo de inclinação é que nós chamamos de coeficiente angular. Tudo certo? Só que existe, ó, nem sempre você vai ter o ângulo, tá? Na verdade, na maioria dos casos, você não vai ter ângulo, você vai ter pontos.
Então, se tiver o ângulo, para você calcular o coeficiente angular é só fazer a tangente do ângulo. Caso você não tenha esse ângulo, para você calcular qual é o coeficiente angular, o que você faz? Olha só, você pega o seguinte, o coeficiente angular, que é o valor do m, vai ser a ΔY dividido pelo ΔX, tá? Então, ó, coeficiente angular é o ΔY dividido pelo ΔX. Como que eu poderia traduzir essa fórmula do m? O m seria o YA menos o YB dividido por XA menos XB. Isso é o valor do m. Certo? Bom, completa aí na apostila, tem um espaço aí para você completar, ó. Se o m for positivo, se o m for maior que zero, a reta é o quê? Crescente ou decrescente? Crescente por quê? Porque a tangente é positiva quando o ângulo é agudo. Então, se o ângulo for agudo, a tangente é positiva, logo a reta é crescente. Então, se o m for positivo, a minha reta será crescente. Se o m for negativo, decrescente, porque o ângulo é obtuso. Se o m for igual a zero, ela é paralela ao eixo x, porque aí o ângulo é de zero. Agora, presta atenção aqui, ó. Se ela for paralela ao eixo y, qual é a inclinação da reta? Se ela for paralela ao eixo y, a inclinação da reta vai ser 90 graus. Certo? E qual é a tangente de 90? Não existe. Então, se a inclinação da reta for de 90 graus, ela não vai ter o coeficiente angular, não vai existir, porque não existe a tangente de 90. Então, se o m não existe, ela é paralela ao eixo y. Se o m não existe, ela é paralela ao eixo y ou perpendicular ao eixo x. Até aqui, foi? Tá. Gente, a maior dificuldade que vocês têm de reta é achar as equações, certo? E como que você faz para achar a equação? Provavelmente você aprendeu com o prof a equação fundamental da reta. A equação fundamental da reta. Quem é a equação fundamental da reta, galera? A equação fundamental da reta, também conhecida como Yo-Yo Michou. Já viram? Do Yu Muchacho, sei lá, que é y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Só que isso aqui não é eficiente. Dá para fazer por isso? Dá, mas esquece isso. Apaga isso da sua cabeça. Não serve para nada. Como que você vai achar a equação da reta? Através da equação reduzida. Para você achar a equação da reta, o jeito mais fácil, gente, é através da equação reduzida. Qual é a equação reduzida da reta? É y igual a mx mais n. Isso é a equação reduzida. Lembra lá de função do primeiro grau? É igual isso, ó. É mais fácil trabalhar com isso, você trabalha com isso na função do primeiro grau. Então, se você trabalhar com isso aqui, também é o mesmo raciocínio. Então, você pode trabalhar aqui com a ideia da equação reduzida. Vai dar certo também. E, ó, quem que é o m? Galera, presta atenção, desculpa, Juju. Olha só, quem é o m, galera? O m é o coeficiente angular. É aquele mesmo que a gente estava conversando agora há pouco com ele, ó. O m é o coeficiente angular. E o n, quem é o n? Chama-se coeficiente linear. Ó, dica do Marquinhos para vocês, ó. O n, ele aparece aqui no gráfico. O n é onde cruza no eixo y. Onde cruza o eixo, a reta no eixo y, não interessa se ela é crescente ou se ela é decrescente. É o valor do n, sempre. O valor do n é onde a reta cruza o eixo y. Grava isso. Ó, para você achar a equação de uma reta,
para achar a equação da reta o que você precisa? Para você achar a equação da reta, você precisa se vira e calcula o coeficiente angular. Se vira e calcula o coeficiente angular. E você precisa obrigatoriamente de mais um ponto. Não entendi. Olha para mim, todo mundo aqui, ó. Como você faria para achar a equação da reta que passa por esses pontos, ó? Qual a equação da reta abaixo? 2 pontos. Letra A. Passa pelos pontos A, 1 e 5, B, menos 3 e 2. Como você faz para achar qual a equação da reta que passa pelos pontos A, 1 e 5, B, menos 3 e 2? Primeira coisa, não é para copiar agora, eu quero todo mundo olhando para mim. Vocês têm muita dificuldade com isso aqui, eu vou ser bem sincero, vocês odeiam essa parte. Tá? Ó, qual a equação da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B? Primeira coisa, para você achar a equação da reta, você depende do coeficiente angular. Como calcula o coeficiente angular? O coeficiente angular é o m, que é YA menos YB dividido por quem? XA menos XB. Quem é o valor do m, galera? YA, 5 menos YB, 2 dividido por XA, 1 menos o XB. Então, quem vai ser o valor do M? O M vai ser igual a 3 sobre 4. A equação da sua reta vai ser y igual a mx mais n. Então, quem vai ser a equação da sua reta? 3/4 de x mais o n. Para você achar esse n, você pega qualquer um dos 2 pontos e joga aqui. Escolhe qualquer um dos dois, vai. 1 e 5. Se você pegar o ponto 1 e 5, Mavi, o que significa isso? Que o x vale 1? Então troca. 5 é igual a 3/4 vezes 1 mais n. Quem vai ser o valor do n? 5 menos 3/4. 20 menos 3, qual é o valor do n? 17/4. Qual é a equação da sua reta? A equação da sua reta seria y é igual a 3/4 de x mais 17/4. Não tem segredo, acabou a questão. Então, de novo, você tem que achar o m, se vira e acha o m, monta aqui, pega qualquer um ponto, joga, acha o n, monta a fórmula. Entenderam? Copia rapidão aí, ó, e eu quero que vocês achem essas duas equações para mim aqui, ó. Na verdade, essas 3, vai. Eu quero as 3 equações, ó. Bora. A próxima aqui eu vou dar um desenho, hein? Letra B. Letra B, eu quero a equação dessa reta aqui, ó. Ligeirão, ligeirão, ligeirão. Tá acabando a aula, vai. Ligeirão, que eu tenho que explicar só mais uma coisinha e aí eu vou liberar vocês para suas férias de uma semana. Ó, não vem dar risada não, que eu tiro a semana, hein? Se tirar sarro, eu tiro a última também, hein? Ó. Vai. Vai lá, rapidão, vai. Das duas ali, bora.
Primeiro, calcula o M para mim. Qual é o valor do M na letra B? Como você tem o ângulo, ó. Como você tem o ângulo, esse ângulo aqui é o ângulo θ. O ângulo θ vale 60 graus. Então, o M é a tangente de 60 graus. Qual é o valor do M? Raiz de 3. A sua equação, lembra que é y igual a mx mais n? Então, o y vai ser igual a raiz de 3x mais o n. Só que eu já olhei aqui, ó, e eu achei a intersecção com o eixo y, que é o valor de quem? Então, n, ó. Isso aqui já é o n. Então, é raiz de 3x mais 4. Acabou a questão. Agora, e essa daqui, que passa pelos pontos 3 e 2 e 6 e 5? Vamos lá, primeira coisa. Acha o valor do m. O que é o m? Nesse caso, eu não tenho ângulo. Então, é YA menos YB dividido por quem? XA menos XB. Então, quem vai ser o valor do m? YA. Tanto faz a ordem, tá? Só não pode inverter no meio. Posso fazer de trás para frente? Para não ficar negativo? 5 menos 2 sobre 6 menos 3. Então, o m vai ser igual a quem? 3 sobre 3, que é 1. Se o m vale 1, a minha equação, que é mx mais n, a minha equação vai ser 1x mais n. E aí eu pego qual ponto? Qualquer um dos dois, pode ser o 3 e 2? Então significa que o x vale 3 e o y vale 2, ó. 1 vezes 3 mais n. Qual é o valor do n? Menos 1. Qual é a equação da reta, então? Y é igual a 1x menos 1. Entenderam? Eu acho muito mais fácil fazer assim. Você não precisa decorar nada, é meio automático. É você achar o coeficiente angular, jogar na fórmula, pegar um ponto, achar o n. Foi? Olha só, vamos lá. Tá acabando. Equação geral. O que é a equação geral, galera? Se precisar, se ele perguntar no enunciado da questão qual é a equação geral da reta, é só deixar todo mundo do mesmo lado. AX mais BY mais C igual a 0. Se você deixar todo mundo do mesmo lado da igualdade, você chama essa equação de equação geral. Tipo aqui, ó, se eu pegar esse y aqui, jogar para lá, vai ficar quem? X menos y menos 1 igual a 0. Isso é a equação reduzida, isso é a equação geral. Não necessariamente, porque é que aqui é 1, né? É que você tem que passar o b dividindo, né? Então, se não, por exemplo, é que nesse caso já tem aqui. Se tivesse fração, por exemplo, nessa daqui não é, ó. Se você for passar aqui multiplicando, ó, ela vai ficar assim, ó, 4y é igual a 3x mais 17. O y vai ficar 3x menos 4y mais 17 igual a 0. Ó. O a é 3 e o m não é 3. Então você tem que isolar o y para você achar quem é o m. Tudo bem? Beleza, Mavi? Bom, últimas dicas e uma questão e a gente acaba a aula. Posso falar dicas? Primeira dica, como que eu faço para achar a intersecção com o eixo x? Primeira dica, vai lá. Intersecção com o eixo x. O que você faz para achar a intersecção com o eixo x? O que você faz para achar a intersecção com o eixo x? Troca o y por 0. Troque o y por 0. O que você faz para achar a intersecção com o eixo y?
o eixo y. Troque o x por zero. Como que isso cai em vestibular? Assim, ó, Unimarquim pra gente ir embora, vai. Unimarquim. Qual a área do triângulo? Qual a área do triângulo formado pelos eixos coordenados e pela reta que passa pelos pontos 1 e 5 e 2 e 3. Pode fazer. Qual a área do triângulo formado pelos eixos coordenados e pela reta que passa por esses pontos? Primeira coisa, numa questão de geometria analítica, você tem que criar uma estratégia. Você tem que criar a estratégia de resolução, uma sequência lógica. Você tem que ir lá no final e tentar voltando o seu conceito. Quer ver? Olha para mim todo mundo aqui, ó. Isso é uma sequência lógica. O que ele quer saber? A área. Como seria a área desse triângulo? Bom, você concorda comigo que isso aqui é uma reta decrescente? Porque o x está aumentando e o y está diminuindo. Então seria uma reta decrescente. Como seria um triângulo formado pelos eixos coordenados e por uma reta decrescente? Seria um triângulo aqui, ó. Ele quer a área desse triângulo aqui, ó. Como você faria para achar a área desse triângulo? Base vezes altura sobre 2. Quem é a base? A intersecção com o eixo x. Quem é a altura? Ah, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a equação da reta. Porque se eu tiver a equação da reta, eu acho a intersecção com o eixo x, que é a minha base. Eu acho a intersecção com o eixo y, que é a minha altura. E aí eu faço base vezes altura dividido por 2. É isso que vocês têm que começar a criar na geometria analítica, é você criar uma sequência de resolução. Geralmente você vai lá no final e vem procurando o que você precisa ter. Então, ó, para achar a área do triângulo, eu tenho que ter a base e a altura. Para achar a base, é a intersecção da reta com o eixo x e a intersecção da reta com o eixo y. Só que para achar a intersecção da reta com os eixos, eu tenho que ter a equação da reta. Então, eu vou ter que achar a equação da reta. Só que para achar a equação da reta, eu tenho que ter o coeficiente angular. Eu tenho o coeficiente angular? Então, qual é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer? Calcular o coeficiente angular, depois montar a equação da reta, depois achar a intersecção com o eixo x, a intersecção com o eixo y, e aí você vai ter a base e a altura, e aí é só fazer base vezes altura sobre 2. Entenderam? Então bora fazer, vai. Quero todo mundo fazendo. Bora, 1 minuto. Primeiro, coeficiente angular. Como você calcula o coeficiente angular? YA menos
YB dividido por XA menos XB. Vai. Primeira coisa, calcule o coeficiente angular. YA menos YB dividido por XA menos XB. Quieto. Quando eu ir, o coeficiente angular? Menos 2, beleza. Pega um ponto qualquer, ó. Então, montando o coeficiente angular, ficaria quem? YA, 5 menos 3 sobre 1 menos 2. Então, o valor do M é igual a menos 2. A equação vai ficar y igual a mx mais n. O y vai ser igual a menos 2x mais n. E aí eu vou pegar qualquer um dos dois pontos. Qualquer um dos dois pontos serve. Qual dos dois? 1 e 5? Então vai trocar o x por 1 e o y por 5. Vai ficar quem? 5 é igual a menos 2 vezes 1 mais n. Então o n vai ser igual a 7. Qual vai ser a nossa equação? Y é igual a quem? Menos 2x mais 7. Bom, agora eu tenho que achar a intersecção com o eixo x. Para você achar a intersecção com o eixo x, o que a gente faz? Y igual a 0. Trocando o y por 0, vai ficar 0 é igual a menos 2x mais 7. Qual é o valor do x? 7 sobre 2. Significa que aqui, ó, vale 7 sobre 2. Então, a base, 7 sobre 2. O y nem vou precisar. Qual que é a intersecção com o eixo y? 7. Esse cara aqui, ó, lembra que eu falei para vocês? Na equação reduzida já é a intersecção com o eixo y? Então, aqui vale 7 e a altura vale 7. Então, qual é a área desse triângulo? 7 vezes 7 sobre 2. Então, a área vai dar 49. Entenderam como se resolve esse tipo de questão? Cara, acho que tá bom, né? Acho que já deu pra surtar a cabeça de vocês até não querer mais. Hoje já foi o limite de vocês. Gente, olha só. Então, reforçando, semana que vem é a nossa semana de recesso. A outra semana a gente vai ter aula, mas eu vou tentar empurrar mais pro final de semana, tá? Provavelmente a aula vai ser na quinta ou na sexta-feira à tarde. Beleza? Vou deixar só bem mais pro final de semana para vocês terem mais dias. Mas eu vou mandar lá no grupo o comunicado certinho, tá bom? Beleza? Galera, muito obrigado. Um beijo para vocês. Muito obrigado pelo bolo, tá? Tava gostoso demais. E ó, semana que vem a gente tá descansando. Na outra, a gente retorna no nosso bate-canal. Cansei. Nossa, que